Oi, gente, meu nome é Mini Zotani, eu sou professora de português e inglês e coordenadora do Fundamental 2. Eu sou Giovana Cruz, a Miss Cruz aqui na Sunrise, professora do Year 4 este ano, professora de interpretação textual do Fundamental 2 e também assistente de coordenação do Fundamental 1. Pediram para a gente falar sobre alguns dos pilares aqui da Sunrise School e um deles, o forte, é o bilinguismo. Eu acho que mais do que o bilinguismo, né, Miss, é o bilinguismo por imersão, que é uma das coisas que a gente mais vê que os pais têm dúvidas quando eles vêm conhecer a nossa escola, mas que também é muito diferente do que a gente vê acontecendo em outras escolas fora aqui da Sunrise, né? Para quem não conhece um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui, a gente trabalha o inglês por imersão, então mais do que uma aula de inglês, as crianças vivenciam o inglês todos os dias, né, em aulas não apenas de inglês, mas eles aprendem ciências em inglês, história, geografia em inglês, matemática em inglês, além de aprender a própria língua. E eu acho que a grande diferença no ensino fundamental 1, a gente trabalha com dois currículos diferentes, o currículo britânico e o currículo brasileiro, que segue a BNCC, e eles têm aulas das 8 até as 3h15, mas sempre o quê? Uma mistura entre science, ciência, math, matemática. Já no ensino fundamental 2, a gente muda bastante. Ao sinal. Vamos esperar o sinal passar. Tá faltando os cafés, né? Então, cadê? Ela não toma café? Aí, Toma isso ó. aqui. Eu acho o mais legal do ensino fundamental 2 é que a gente conseguiu montar um currículo no qual a imersão ela é real, porque a gente segue apenas a BNCC, mas a língua inglesa ela passa a ser ferramenta de aula. Então, as aulas de geografia, as aulas de história, as aulas de ciências, elas são dadas em inglês também. Então, os alunos eles vão aprender o conteúdo normal que qualquer aluno do Brasil tem que aprender, só que a utilização através da língua inglesa. E essa continuidade vai muito de encontro com o que a gente prega desde os anos iniciais, né? Desde os pequenininhos, do inglês não ser só uma forma de comunicação, mas uma forma deles acessarem um outro conhecimento, um outro mundo. Acho que isso traz muito do porquê o inglês é tão importante hoje em dia, né? Eu acho que isso aqui para eles, utilizando o currículo britânico no começo e depois sendo ferramenta para que eles, né, consigam ir atrás de outros conhecimentos, outros conteúdos, faz muito sentido com o que a gente entende de bilinguismo e do papel do inglês na formação deles, né? E aí eles passam a conquistar uma outra cultura, não somente através de textos gramaticais, questões muito simplistas, mas eles precisam pensar na outra língua, de fato. Eles precisam escrever um texto, escrever uma redação, eles precisam realmente utilizar aquilo como se fosse a língua portuguesa. Né? Eu acho que esse é o maior desafio, mas também é a maior conquista de todos os alunos. Exatamente. E uma coisa legal é depois a gente conseguir ver os resultados deles em tudo isso, né? Então a gente aplicando aqueles testes, os SATs, que são testes que não são nacionais, né? São para alunos que são nativos da língua inglesa, e a gente conseguir aplicar aqui com os nossos alunos e ter resultados tão bons, acho que diz muito sobre esse mundo que eles estão conseguindo acessar, né? Esse conhecimento que eles estão conseguindo ter, apesar de não terem nascido falando inglês fluentemente. E é muito legal que faz algumas semanas que eu apliquei, eu tirei todas as questões em inglês que tem na prova da FUVEST e pedi para os nossos alunos de 9º ano tentarem fazer. E de 7 questões, a maioria acertou 6. Então, e as questões, elas não são apenas da língua inglesa, gramaticais, elas são interpretação de textos, sobre gêneros textuais, em ciências, em matemática. Então, não é uma barreira a mais. É só uma língua, ferramenta a mais, na verdade, né? Exato. E eles conseguem compreender tanto quanto na língua portuguesa. Isso é muito legal. Eu lembro de um participante do último Sunrise Experience vir comentar comigo
sobre uma das aulas que ele tinha assistido, né, justamente de uma professora do Fundamental 2, de 6º ano, de Year 6, e dele ficar mais impressionado do quanto as crianças conseguiam debater e discutir inglês, que é uma coisa muito diferente. Né? Então, também não é igual um curso de inglês, porque em cursos de inglês eles aprendem interpretação textual, né? Mais voltado para aquela gramática específica e tudo mais, mas não é só isso, né? Por isso que a gente fala que também não é só um projeto bilíngue com aulas todos os dias, é uma completa imersão no, realmente no conteúdo, é viver aquilo, né? Viver a língua e fazer com que essa língua ela faça parte do seu dia a dia. Se apropriar, né? Se apropriar, de eles conseguirem, de repente, até alunos novos que entram no Fundamental 2, depois de um tempo, claro, de acolhimento, de realmente se acostumar ouvindo a língua, de repente eles chegarem e falarem, nossa, eu estou entendendo, né? Eu não estou entendendo, se eu estou entendendo o filme, eu estou entendendo a música. Sem nem perceber, realmente, né? Exato. É uma aquisição de vocabulário contínua, não é todo dia a gente apresenta uma palavra, eles decoram. Mesmo os pequenininhos, eles chegam aqui, é o dia a dia. Let's go to the bathroom, ou fazer coisas simples. Entre os amigos, né? As músicas que a gente trabalha com eles, todas as orientações que a gente dá em inglês, e acho que isso é uma das preocupações também dos pais que vêm para cá, né? Porque eles sempre perguntam, né? Eu tenho alguns alunos novos no Year 4 esse ano, e um dos principais questionamentos deles é: Miss, como que ele vai conseguir se sair bem nas provas, nas atividades, nas aulas, se ele não sabe inglês? Ele chegou no 4º ano sem nenhuma base, né? E aí a gente é muito sincero, acho que isso faz parte também, né, do aprendizado. O aprendizado da língua não acontece de uma hora para outra. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente coloca a criança nessa situação de que ele vai precisar da língua, que ele vê tantas pessoas utilizando essa língua, é isso que acontece. Ele mal percebe, ele já está ali falando, já está ali situado, né, no assunto, está usando aquela língua para compreender outros conteúdos, né, além das aulas, que tem algumas aulas extras que a gente também dá para eles e consegue ajudar nesse processo. Mas eu acho legal você ter comentado isso, porque tem pais que eles também querem, após um mês de aula, que os filhos falam, nossa, mas eles não estão falando, né? Eles não sabem, eles não se comunicam, como que eu vou saber se eles realmente estão aprendendo? Como a gente aprende o português quando criança? Ele é um processo de você escutar, de você realmente internalizar aquilo, e depois a produção é a última que acontece. Coisa, né? E para os pais se tranquilizarem, eles estão aprendendo todos os dias, eles estão se acostumando, o cérebro está se acostumando também. Aí chega um momento que realmente a sinapse acontece e eles ficam muito mais seguros para falar alguma coisa, para comentar alguma coisa, escrever um texto maior, conseguir colocar a opinião deles. E é engraçado também, né, Miss? Porque a gente também leva em consideração os próprios alunos, né? Nem todos eles são aqueles alunos que são tão extrovertidos assim. Então, às vezes, aqui na escola, até pela situação, como eles estão, eles vão acabar falando inglês, eles vão acabar utilizando a língua. Mas aí os pais falam, nossa, Miss, a gente chega em casa, eu pergunto que ele aprendeu inglês, se ele sabe falar alguma palavra em inglês, e ele não quer falar. Normal, né? De crianças e adolescentes tímidos que nem sempre querem mostrar aquilo que aprenderam. E aí, às vezes, a gente, por exemplo, faz o projeto do livro com eles em inglês, que é um livro que eles... autoral, né? Que eles escrevem totalmente em inglês. E aí os pais falam, nossa, eu não sabia de tudo isso que ele era capaz de produzir. E a gente fala, não, de fato, ele é capaz de produzir, ele está aqui, ele está aprendendo, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse processo que você comentou. E eu acho legal que, além de tudo isso, aqui a gente utiliza, claro, a gente tem a imersão, mas a forma como a gente coloca em prática é diferente, porque os alunos, eles não ficam o tempo todo só sentadinhos na cadeira e os professores falando. A gente se movimenta, a gente faz eles se movimentarem o tempo todo. Então, eles estão usando o inglês em diversos contextos diferentes. Eles não precisam só escrever. Às vezes ele escreve, às vezes ele precisa sair pelos corredores para perguntar alguma coisa para pessoas diferentes. Ele precisa fazer uma apresentação na frente, pesquisar, né?
Então, são vários contextos que vão encorajando e que vão fazendo ele construir um conhecimento que, às vezes, só o livro é impossível de conseguir de uma forma tão eficiente e tão Uhum. rápida. Isso que eu acho que na Sunrise é uma das questões assim mais incríveis que a gente tem aqui, Exatamente. de acontecer tão naturalmente, de as crianças não precisarem Tanto da ficar gente, né? tanto de nós, ou colocar o inglês como a pior, né, situação do mundo, Uma super barreira, né? difícil. Isso, é. Vai bem diferente disso. Eles precisam para acessar outros conhecimentos. Então, foi isso que você falou. Acho que são tantas vivências diferentes. É entrevistar, é conversar. Aí, quando a gente junta nas casas, a gente fala inglês também. Quando eles precisam fazer alguma apresentação, ela é feita em inglês. Quando é pesquisa das aulas de inglês, a pesquisa já é feita em inglês, né? A gente não Sim. usa a tradução também como essa ferramenta, né? A gente vai tentando buscar esse conhecimento, a gente vai trabalhando com eles essas estratégias de como eu posso me apropriar dessa língua sem saber também Sim. exatamente tudo, né? Então, por esse caminho, eles conseguem aprender de uma forma, acho que mais divertida. Acho Muito que isso mais é divertida. importante a gente falar, porque é, uma coisa é você aprender, né? Sentado na cadeira, sem um propósito, ou sem fazer parte daquele caminho, né, daquele Uhum. processo. E outra coisa é você se apropriar totalmente do seu ensino, né, daquilo que você está aprendendo, é colocar o seu jeito, é fazer uma coisa que você gosta, sobre um assunto que você gosta também, Sim. né, então acho que isso também faz toda a diferença aqui, né. E eu acho que a gente vai muito de encontro com todas as pesquisas atuais que dizem que para um aprendizado eficiente a gente precisa criar sinapses que façam sentido para a Uhum. pessoa, para a criança, para o adulto, o que seja. E a gente fazendo isso, automaticamente eles criam, eles vão saber, bom, eu fui à feira, então eu tive que aprender algumas palavras ali para poder saber o que, que era aquela fruta, mas ele já criou um momento, uma memória, Uhum. Uma uma conexão, né. conexão com aquilo, e já vai ser um pertencimento, ele não vai Uhum. ser uma simplesmente memorização. Uhum. E eu acho que dentre todas as metodologias que a gente trabalha, a memorização, ela não é uma delas, Uhum. né? Porque a simples memorização vai fazer com que, de repente, o cérebro ele escolhe, ele vai esquecer amanhã, né? Porque isso não é importante mais. Uhum. Mas eles vivenciando isso, é muito bonitinho ver crianças que vieram aqui sem falar absolutamente nada, e aí, de repente, elas começam a se Uhum. expressar, e elas começam a fazer uma apresentação bonita, e começam realmente a debater com a gente em inglês, É. e a gente fica impressionado, assim, fala, nossa, como que isso aconteceu, quando que aconteceu, mas é muito natural e é muito bonito E mesmo. acontece, né. E até alguns alunos que às vezes chegam mais velhos, porque a gente fala muito dos pequenos, né, que estão aqui desde sempre. Às vezes tem uns que quase nasceram aqui na escola, estão desde da educação infantil já falando inglês e tudo mais. A gente vê essa construção, mas a gente também vê muito desses alunos que chegam mais velhos pra Uhum. gente. E o quanto às vezes eles têm essa resistência, né, de: "Ai, eu não vou conseguir. Ai, eu não consigo. Ai, esse é muito difícil". E aí a gente vai mostrando, né, aos poucos, como é que não precisa ser árduo, né, esse Sim, caminho. Como eles vão conseguir sim, sim, como é diferente do que você aprender quando você é muito mais novo, mas isso não impede você de conseguir aprender também, né. E sim. quando eles vêm, eles estão se apresentando, eles estão, fazendo eleições para serem house captains em Uhum. inglês, e a gente fica muito orgulhoso de A gente recebe muitos alunos novos a partir do Fundamental 2. E esses alunos, eles vêm para cá com conhecimentos, níveis de conhecimentos de inglês muito diversificados. Mas para os pais ficarem tranquilos, a gente tem o tutoring, que é um clube específico para os alunos novos ou os alunos que ainda estão com dificuldade no inglês, que a gente consegue trabalhar com eles questões muito específicas. E no momento que o aluno ele já está mais confortável com a língua, ele já está conseguindo acompanhar entender, a aula. acompanhar as aulas, ele já é dispensado. Um exemplo, a gente tem um aluno que chegou esse ano, no 7º ano também,
E ele veio de uma escola que não tinha inglês uma vez por semana, mas ele se empenhou, ele fez de tudo, ele escutou, fez tudo que a gente falou para fazer, escutar filmes, músicas. E depois de 2 meses ele já está saindo do Study Club, porque ele já tem independência e autonomia para conseguir estudar sozinho, entendendo muito bem as aulas. Eu acho que o exemplo sempre, para mim, que foi muito marcante, é da Clara, que ela entrou no 7º ano, veio de uma escola tradicional, e no qual o inglês era uma aula uma vez por dia, mas ele não, ainda era uma aula de inglês, não era uma aula em inglês. E ela chegou assim, depois de 2 semanas de aula, ela veio chorando para mim e falou assim: eu não estou entendendo nada. O que eu vou fazer? Falei, calma. É um processo que no começo é um pouco, para os maiores, é um pouco desesperador, né? desconfortável, porque eles estão realmente sendo colocados numa posição muito, muito diferente Do que estavam acostumados, e uma né? exigência diferente. E de repente ela chega no final do ano, eu falando inglês com ela, ela me respondendo em inglês, eu falei, viu, você está falando inglês comigo? Nossa, é Nem percebeu, né? verdade, eu estou te entendendo. Né? E ela chegar assim, de falar que ela entendia 20% da aula para 90% no final do ano. É muita diferença. Mas a própria criança, ela não notou essa grande mudança dentro dela. Isso foi acontecendo naturalmente nas aulas, vários professores falando em contextos diferentes. A gente também, professores utilizam dentro de da sua própria vivência, palavras muito diferentes. Acho que isso é muito rico também, né, Miss? Porque não é um professor falando inglês apenas. A gente tem praticamente não, todos os educadores aqui falando inglês. Por exemplo, eu posso não dar aula de inglês para um aluno específico, mas enquanto eu encontro ele no corredor, enquanto a gente está tomando o snack juntos, ou em algum momento que a gente está junto, na Assembly também, a gente está falando inglês, né, com eles. Então, eles têm essas vivências diferentes, que não é só de uma pessoa, né? Eles pegam a experiência das experiências dos professores, né, que tem aqui. Então, acho que isso é muito legal. E é legal você citar essa aluna, porque ano passado ela também começou ainda muito tímida, um pouco insegura, e aí eu chegar no final do ano e ver ela produzindo um podcast de quase 10 minutos, falando inglês, autoral, que ela pensou da cabecinha dela, ela pesquisou, uma aluna que chegou no 7º ano com a gente, né? Hoje está no 9º, mas poder acompanhar essa trajetória também, de ver ele se descobrindo, né? Ela, no caso, se descobrindo, também é bastante gratificante pra gente, né? Que eu acho que para todas as pessoas que têm alguma dúvida sobre a Sunrise, só para ter uma ideia, tanto no Fundamental 1, no Fundamental 2, a gente vivencia em sala de aula cerca de 15 a 17 horas semanais de aulas em inglês. Que é bastante, que né? É muito tempo em inglês. Um curso semestral, geralmente, ele tem 60 horas. Então, em um mês, eles já viram um curso inteiro. Fora todas as interações, fora as pesquisas, as leituras, escutar música, tudo isso que eles precisam fazer em outros contextos. Então, chega o que? A 20, dependendo do aluno, se ele quiser mais, 20, 25 horas em inglês. Onde isso vai acontecer? De fato. Isso não e aí, acontece. onde também que ele vai ter contato com tantas outras pessoas que estão falando inglês, né? Exato. Porque não é também só a gente, são os alunos, são eles conversando em inglês, são eles brincando, jogando, então são as aulas de especialistas, de arte, de educação física, de música, então são todas essas aulas também acontecendo em inglês, são situações que eles não vivenciariam em nenhum outro lugar, né? E que é muito difícil de você vivenciar em outro lugar, e aqui eles têm essa oportunidade. E eu posso até dizer que eu aprendi inglês numa escola tradicional, né? Do jeito, vou lá toda semana, durante 3 horas por semana, faço a aula, bonitinho. Isso demorou muitos e muitos anos até conseguir alguma fluência. E aí, mesmo assim, certos assuntos, até hoje eu posso dizer que, em termos de ciências, eu não sei todos os termos de ciência, eles vão saber, todos. Eles vão conseguir fazer provas assim que a gente não tem nem ideia
do que aquilo. Uhum. Mas eles têm essa segurança É. que a gente não tem. Para nós, a gente continua falando no nosso dia a dia, mas para eles é ainda maior, assim, expandir o mundo deles, a Muito, muito. possibilidade de eles estudarem em qualquer lugar do mundo. E qualquer coisa, né, Miss? E qualquer coisa mesmo. Porque daí eles aprendem ciências em inglês, história e geografia em inglês, matemática em inglês. Então, eles têm contato com um vocabulário que é muito rico. E é muito diferente, né? Acho que às vezes é um vocabulário tão específico que a gente teria que talvez fazer um curso específico naquela área para conseguir adquirir, né? E eles já têm esse vocabulário tão cedo, né? Então é física, é vocabulário químico, então são muitas coisas, né, que eles têm acesso. E como a gente também força bastante, de uma maneira muito legal, de eles fazerem todas essas apresentações, entrevistas, eles estão se construindo também, assim, profissionais que o mundo de hoje exige, que é conseguir falar com o outro, conseguir se expressar, e eles vão fazer isso na língua inglesa. Isso e na língua portuguesa, né? Também, né? Então acho que isso é bem legal. Uma vez eu ouvi um relato de um aluno, né, que comentou comigo, ele estava em uma outra escola, ele falou assim, nossa, numa outra situação, falou assim, nossa, você não tem vergonha, né, de falar, de se expressar, de fazer apresentações. Ele falou, na Sunrise a gente faz apresentação o tempo inteiro. Né? Então não é só uma apresentação que a gente tem de trabalho no final do bimestre para acontecer. Então é constantemente. Então, a gente fez pesquisa, a gente apresenta para a sala. As crianças apresentam a própria assembly, né? Que é uma reunião que a gente faz semanalmente com todos os alunos da escola. Então eles apresentam a assembly para os colegas, dão os avisos, fazem brincadeiras, né? São jogos que eles também praticam. Fora também os trabalhos que eles fazem em sala de aula. Então acho que tudo isso contribui. Sim. Né, Aí eu acho que para os pais, eles podem pensar em 3 grandes pontos na imersão da Sunrise. O primeiro deles é a imersão, que a gente fala o inglês no dia a dia. Não é aulas de inglês, são, né, aulas em inglês. É a vivência, né, em inglês. Outro é a utilização em diversos contextos, de aulas diferentes, de matérias diferentes. E o terceiro é saber que a busca que eles têm cultural também, para entender o mundo, entender eles como cidadãos do mundo, isso acontece todos os dias também. Então a gente consegue, não é só aprender o inglês porque queremos falar inglês, é você aprender inglês para você ser um cidadão global, de fato. Exatamente, para você conseguir buscar conhecimentos que talvez só com a sua língua você não conseguiria. Exato. Né? E eu acho que eles veem muito isso na prática, né? Às vezes eles falam assim, nossa, Miss, eu sei que se eu pesquisar sobre algum assunto em inglês, eu vou ter muito mais conteúdo, eu vou aprender muito mais coisas, né? Eu vou ter acesso a muito mais informações do que eu teria se eu pesquisasse só em português. E aí eles já perceberem isso, tão novos, é uma coisa muito boa, né? Porque acho que vem muito disso, de se tornarem cidadãos globais. E eu acho que para mim esse é um grande. Eles me perguntaram hoje, qual seria o seu objetivo de vida como professora? Falei, é isso, é ver que vocês, além do conteúdo, vocês sabem trabalhar o conteúdo e sabem buscar informações importantes para utilizar no seu dia a dia. Se eu conseguir fazer isso, não quero só com mas assim, com bastante gente, aí seria ótimo, maravilhoso. Né? Então é o meu grande objetivo como educadora. Acho que a gente serve muito de ferramenta, né? É o que a gente sempre fala para eles. A gente não sabe tudo. E tem muitas coisas que eles vão saber que a gente ainda não sabe. Mas ensiná-los a como buscar esse conhecimento, acho que é um passo muito grande. Acho que é o sonho de todo professor, né? De ver os alunos conquistando lugares que a gente nem nunca imaginou. Exato. Né? Isso é muito legal. E se vocês quiserem vivenciar um pouquinho mais de como acontece esse processo aqui na Sunrise, nós temos o Sunrise Experience, uma vivência para educadores, gestores, pais, pessoas que querem entender educação e acreditam na educação como a gente acredita. E vocês podem conhecer um pouquinho mais de como que é essa vivência aqui na Sunrise.